esse culto tão maravilhoso, porque que tem um propósito, é anunciar a palavra de Deus. Mais uma vez nós vamos anunciar a palavra viva. E quando eu falo para você, a palavra viva é o próprio Jesus Cristo, é a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. E em Jesus Cristo nos é apresentado e nos é oferecido o amor de Deus. Entenda, foi o próprio Jesus que disse para um homem chamado Nicodemos, e ele falou: olha, Deus amou o mundo de uma tal maneira que o Senhor deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a maior de todas as promessas que o Senhor nos fez. Aleluia! E nós encontramos esta promessa na pessoa de Jesus Cristo, o Santo Filho de Deus, que Deus apresentou ao mundo no Calvário, na cruz do Calvário, aonde Ele derramou seu sangue para a redenção das nossas almas, para perdão dos nossos pecados, segundo o plano de salvação eterna de Deus. Você crê nisso, irmão? Então, olhe para Jesus, como Ele tem olhado para nós. Como é que Deus nos olha? Eu quero falar para você nesta noite do Deus que vê, de um Deus que é vivo, de um Deus que contempla, de um Deus que sara, de um Deus que cura, de um Senhor que é amor, mas também é fogo consumidor, porque Ele é justiça. Mas vamos aprender também nesta noite, através dessa palavra, que o amor de Deus foi derramado sobre todo aquele que crê, e até mesmo aqueles que a gente não consegue enxergar, como alguns, não conseguem enxergar como alcançados de Deus pela graça, até alguns que a gente olha e só vê os defeitos, as misérias, as penitências, as dificuldades, eles também podem estar dentro de um projeto de glória para o nome de quem? De Deus. Primeira lição da noite que o Senhor nos dá nesse culto de missões. Qual é a primeira lição? O amor faz toda a diferença. E onde é que Deus, o Pai, manifestou o seu amor? No Deus Filho, seu nome, Jesus Cristo. Quem tem a Jesus, recebe dele esse amor, este amor que nos vem através do Espírito Santo, este amor ágape, o amor que se doa, aleluia, por completo, este amor que faz toda a diferença na vida de um cristão, daquele que nasceu de novo e que doou a sua vida, entregou a sua vida de todo o coração a Jesus Cristo. Quando você se une a Jesus, crê em Jesus, recebe o poder de amar através do Espírito Santo, que passa a habitar em você a partir do momento que nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Aleluia. Agora, a diferença é, daqui por diante, Jesus é quem reina em nós, Jesus é quem domina, Jesus é quem comanda, Jesus é quem executa, Jesus é quem nos guia, porque agora nós somos um só Espírito com o Senhor. Aleluia. Você está entendendo nesta noite? Então Deus não faz acepção, Deus ama e oferece o seu amor. O desejo de Deus é que todo ser humano conheça Jesus Cristo, se volte para Jesus, tome posse da graça da salvação em Cristo e esteja eternamente com o Pai. Aleluia! Todos têm essa chance, porque o Evangelho, a palavra de Deus, é pregada entre as nações da terra, a grandes, a pequenos, aleluia, nos becos, nos valados, se anuncia em todos os lugares a santa palavra de Deus, e Jesus como Senhor e Salvador de todo aquele que crê. Quem pode dizer amém? Agora aprendemos alguma coisa, irmão, com Jesus, que quem está com Jesus vai aprender com Jesus. E Deus nos deu Cristo, porque deseja que tenhamos Jesus como padrão e exemplo de vida, porque só Ele é perfeito, só Ele é um exemplo, para seguirmos
né? O caminho que Deus nos preparou para vivermos uma vida para a glória de Deus. Olhar para Jesus. Nesse texto bíblico, a Bíblia descreve no Evangelho de João capítulo 9 que Jesus estava passando. E então Jesus vem com seus discípulos, os 12 que ele mesmo havia escolhido, né? Ele estava acompanhado. E aí, quando Jesus está passando, a palavra descreve que Jesus viu um cego. E olha que interessante, Jesus vê um homem cego, e a palavra de Deus vai dizer algo interessante. Ele era um cego de nascença, já nasceu assim, desde o ventre, aleluia, já nasceu cego, sem saber o que era a luz deste mundo. Você está entendendo? Olha o texto. Mas aí, irmão, olha a diferença. Um homem pedinte, um homem cego, um homem que era visto pelos alguns, né, em Israel, ser cego não era ser boa coisa, né? Uma pessoa na cultura judaica cega era tido como alguém que não tinha sido alcançado pela graça e misericórdia de quem? De Deus. É como se fosse uma pessoa indigna de ser abençoado pelo próprio Criador de todas as coisas. Mas agora Jesus, e quem está com Jesus aprende. Quem está com Jesus vai aprender com Jesus. Aí, irmãos, olha o olhar de Jesus, um olhar de amor, o amor, compaixão, misericórdia. E Jesus, quando olha para o cego, ele vê ali a oportunidade do nome de Deus ser glorificado. Jesus não pensou no pecado do homem, não, mas pensou no momento em que a glória de Deus, o poder de Deus iria operar, e as pessoas iam conhecer e saber que há um Deus nos céus que restaura também os cegos, aleluia, na face da terra, aleluia. Você crê, irmão? E Jesus olha, mas olha com compaixão. Irmão, a igreja de hoje, a igreja do tempo presente, ela está devendo tanto nessa área, mas tanto, irmão, né? O olhar de Cristo, um olhar de compaixão, de amor e misericórdia, sabe? Quando você olha com compaixão, com misericórdia, você não quer acusar, você quer ajudar, você quer saber o que pode fazer, como pode ser feito, se há algum jeito. Então, a preocupação com a alma, com o espírito das pessoas, aleluia! Quem está entendendo? Então esse é o olhar que Jesus tem para nós, porque Ele continua o mesmo, ontem, hoje, eternamente será. Então tenha certeza, você que me ouve, uma coisa: quem está com Jesus deve amar como Ele amou. Então o Senhor nos convida a sermos graciosos, misericordiosos, bondosos, generosos com aqueles necessitados. Amém? Mas aí, irmão, enquanto Jesus amou aquele homem, enquanto Jesus louvou a Deus e viu a oportunidade do nome de Deus ser glorificado, de uma vida ser transformada, os discípulos que estavam com Jesus, eles fizeram uma pergunta. Olha que coisa, no verso 2: e os seus discípulos lhe perguntaram dizendo: Rabi, mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Veja bem, os discípulos olharam com aquele olhar de acusação e condenação. Eles não tiveram compaixão do estado daquele homem, mas quiseram saber o que tinha causado aquela miséria na vida daquele homem. E eles perguntaram a Jesus. Perguntaram a quem? A Jesus. Porque quando a gente não se vê como alguém necessitado da graça e misericórdia de Deus, do perdão de Deus, porque somos tão seres humanos quanto aqueles outros lá. O que isso quer dizer? Se você vê um pecador como ser humano, você também é um. Então, se aquele lá precisa de perdão de Deus, nós também precisamos. Se você entender isso como ser humano, a palavra de Deus diz que ninguém é perfeito, que todos estavam destituídos da glória de Deus. Então entenda, se a humanidade pecou, Deus oferece perdão, Deus ama, e o amor de Deus nos dá a oportunidade de nos voltar para Ele, e de por Ele sermos restaurados e renovados, pelo poder da palavra, pelo poder do seu Espírito. Só temos esta escolha porque o Senhor nos amou primeiro, e nos deu esta graça. O que é? Esta graça, este privilégio.
de poder dizer: Senhor, eu aceito o teu amor, obrigado pelo teu perdão, obrigado por tua bondade e misericórdia que me alcança, Senhor. Aleluia. Quem pecou? Olha a pergunta que fizeram os discípulos. Aqueles que iriam levar o evangelho adiante, aqueles que iriam anunciar que Deus é amor. Porque, irmãos, o convite não é só para mim pregar, não, é para mim viver a palavra. O convite é para mim amar como Jesus amou. Então, se eu sou um cristão, eu sei que meu dever é amar, porque essa é a vontade de Deus. E eu sei que o amor suporta, o amor é paciente, o amor é bondoso. No amor não há julgamento e nem condenação, acusação, não, isso não há no amor, porque o amor é benigno. Quem ama não busca os seus próprios interesses. Louvado seja Deus. Então veja bem, os discípulos que estavam ali, eles não tinham a mesma visão que Jesus tinha ainda. Isso quer dizer que esses discípulos estavam sendo preparados. Assim, já estavam com Jesus um tempo, mas ainda não compreendiam o tamanho da obra que Deus tinha confiado a eles. Amar como Jesus tinha amado. Aleluia! Irmão, quantas vezes você vai ter que perdoar? Quantas vezes você vai ter que fazer de conta que nada aconteceu, para que a paz e a comunhão permaneça, e lá na frente Deus devolva a cada um aquilo que lhe é devido, porque o Senhor da casa é quem julga, né? E restitui a cada um conforme se merece. Mas seria fácil você amar se não tivesse ninguém para cutucar você. Seria muito fácil você amar sem ter ninguém que falasse algo contra você. Seria muito fácil você amar sem ter uma pessoa que aponte para você e fale coisas de você que você não fez. Seria fácil você amar se todos os dias as pessoas que estivessem à tua volta estivessem sempre sorrindo. Mas aqui e acolá você vai encontrar alguém que não vai sorrir para você, pelo simples fato de não gostar de você, e faz questão de dizer aleluia. Mas isso tem que me mudar? Não, a prova está aqui. Isso não pode me mudar, isso não pode me transformar. Como, pastor? Porque o justo tem que permanecer justo na sua justiça. Então qual é o desafio do justo? É suportar no amor e por amor a Deus, deixando no altar de Deus todo julgamento, porque só Deus é perfeito no seu julgamento. Aqui os discípulos, irmãos, fizeram uma pergunta para Jesus, e Jesus vai dar uma resposta que eles não esperavam. Por quê? Porque tem hora que a gente acha que santo só é nós. Você já viu? Tem hora que a gente acha que só quem está com Deus somos nós. Já viu? Tem hora que você olha e você diz: não, aquele ali não tem chance para ele não. Porque Jesus olhou e viu um cego de nascença e amou aquele cego. Aí os discípulos: Senhor, essa maldição aí é por causa do pecado dele, dos pais. Quem pecou? Eles atribuíram a situação do cego, né, a pecados ou cometidos por ele ou pelos seus pais. Aí vem a revelação. Mais uma vez vou dizer para você: quem está com Jesus aprende com Jesus. E Jesus vai fazer uma revelação que os discípulos, por mais que eles quisessem entender, ainda não entendiam. E quando a gente não entende e você está disposto a aprender com Jesus, Ele nos dá entendimento. Ele começa a nos revelar o oculto e o escondido. Jesus vai nos manifestar agora que aquele homem não veio a este mundo cego sem propósito. Quem quer que em tudo há um propósito? Aleluia. Jesus respondeu no verso 3: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim, né, para que se manifestem nele as obras de Deus. Tem um ponto final. Olha para cá para você entender isso. Você está ouvindo? O que Jesus está dizendo para os discípulos?
que viam aquele como um amaldiçoado, indigno de ser amado, de ser alcançado pelo amor de Deus. Olha a revelação. Jesus disse: nem ele pecou e nem os pais dele pecaram. E agora? Então por que ele nasceu cego? Essa é a pergunta. Se não é por causa dos pecados, então por que ele nasceu cego? Aí Jesus disse que eles não estavam sabendo. Era plano de Deus que aquele homem nascesse cego, para que Jesus abrisse os olhos dele no tempo que Deus havia determinado. Então ele nasceu para a glória de Deus. Aleluia! Aleluia! Era cego, mas era um projeto de Deus que no tempo certo seria restaurado por Jesus. E o que é que isso nos ensina, irmão? O que é que isso nos ensina? É que Deus é o restaurador. Amém, irmãos? É o Senhor que restaura. Como a irmã já disse nesta noite, não está em nós, está nele. A gente precisa entender e compreender isso. Se ele quiser, ele faz, mas se ele quiser, ele não faz. E ninguém pode forçá-lo a fazer coisa alguma, porque Deus é soberano na sua vontade. Ele está acima de tudo e de todos. Mas se tem uma coisa que move o coração de Deus, é um coração contrito e quebrantado, que se volta para Jesus, porque Jesus é amor. E o desejo do Senhor é nos usar para edificar vidas, não para destruir as vidas, para ajudar pessoas, não para destruir pessoas. O desejo de Jesus é nos ensinar a amar as pessoas como elas devem ser amadas, a ter a mesma esperança. Assim como a graça de Deus nos alcançou, também alcança aquela alma, alcança aquela família. Senhor, assim como o Senhor fez por nós, faz por eles também. Oh, glória a Jesus. Você está entendendo, igreja? Então olha só, quantas coisas às vezes você não sabe, mas em tudo Deus tem um propósito. Você entendeu? Agora olha só o que Jesus disse: convém, verso 4, que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Tem um ponto final. Olha para cá, meu querido irmão, entenda isso. Jesus disse: convém que eu faça. E Jesus bem sabia, irmãos, que ele tinha um tempo, porque as escrituras, os profetas anunciaram, e escrito estava, o que ele faria no tempo determinado. Jesus sabia qual era a sua missão. Jesus sabia que não ia ficar todo o tempo na terra, mas durante o tempo que ele ficasse, ele tinha uma obra a fazer, segundo a vontade de quem? De Deus. Isso se chama missão, determinado por Deus, algo que lhe foi confiado a executar na terra, no tempo que Deus havia determinado. Então Jesus diz: convém que eu faça as obras de Deus, enquanto é o quê? Enquanto há tempo. Louvado seja Deus. Então vem comigo. Qual é um dos erros que a gente tem ultimamente? A gente acha que tem todo o tempo, mas nós não temos todo o tempo. Nós temos tempo, mas não todo tempo. E é nesse tempo que Deus nos dá, tempo como esse que você está ouvindo agora, o Evangelho, a palavra de Deus, aprendendo um pouco mais sobre a pessoa de Jesus Cristo, o seu poder, o seu amor, a sua graça salvadora. Esse é o tempo de você poder crescer um pouco mais com Jesus, clarear sua mente sobre aquilo que Deus quer e entender o quanto Deus te ama, E tem situações que não é para sempre. O cego passou um tempo cego, e com certeza visto como alguém maldito, mas chegou o tempo da restauração, e isso também fazia parte da vida daquele cego. No plano de Deus estava escrito que ele seria restaurado por Jesus. Você sabe quantas pessoas estão por aí essa hora? Quantas pessoas e famílias que estão nessa cidade que o Espírito Santo vai restaurar, que o Espírito Santo vai renovar, que o Espírito Santo vai convencer do pecado, do juízo e da justiça, e que vão servir a Jesus de todo o coração. Aleluia!
porque Deus assim fará. Porque é plano de Deus. E Deus é o autor da obra. E operando o Senhor, quem impedirá? Aleluia. Agora tem que entender, irmão. Não tem todo o tempo. Eu deixo para amanhã, deixo para depois. Deus, Ele está acima do tempo. Ele é eterno. Deus tem todo o tempo para esperar. O ser humano não. Esse é um tempo de escolha, pastor? Sim. O que é que eu quero? Quem sou eu? Com quem estarei depois daqui? Deus tem me abençoado. Onde estão estas bênçãos? Como eu posso fazer para alcançar estas bênçãos? Igreja, aí a Bíblia, a palavra escrita, inspirada pelo Espírito Santo, a palavra de Deus nos ensina que em Cristo somos mais do que vencedores. Então eu preciso de Jesus. E não é para ontem, né? Não é, eu preciso já agora, né? Vou refazer aqui. Eu preciso de Jesus desde que nasci. Eu preciso de Jesus como meu Salvador hoje, agora. Meu irmão, você quer mudar de vida? A sua vida só será mudada se você permitir, aleluia, que Deus te conduza numa nova caminhada. Por quê, pastor? Vem comigo. Olha para cá. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Olhe bem que Jesus falou isso aos ouvidos do cego. No verso 6 diz: tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou. Essa palavra untou significa ungiu com o lodo, né, os olhos do cego. Olha só, irmão, esse versículo mostra que Jesus está próximo e Jesus começa a trabalhar para fazer um milagre, para operar um milagre na vida daquele cego. O interessante, irmão, é que o Deus vivo tem poder para abrir os olhos de quem Ele quiser, porque Ele criou os olhos, aleluia. Ele criou a boca, aleluia. Os ouvidos, o nariz, Ele nos deu corpo e um espírito, por isso nós existimos. Mas olha a forma como Ele trabalha. Ele poderia ter dito: veja, e pronto. Não. Jesus cospe na terra com a poeirazinha, saliva, faz uma espécie, tipo uma papazinha de barro, né, de areia, e ele pega aquilo ali, sabe, põe aonde? Nos olhos. Aí eu creio que o cego sentiu. Se você colocar, você vai sentir, né? Aquele negócio frio nos olhos. Lógico que ele não sabia que tipo, né, de papa estava sendo passada nos seus olhos. Mas você não acha que isso é um jeito estranho de Deus trabalhar? Mas já foi dito que Ele trabalha como Ele quer. Não acho estranho trabalhar de Deus, porque por mais estranho que pareça, já deu certo. Por quê? Porque quando essas coisas, quando Deus está trabalhando, o jeito é dele, a maneira é dele, e o resultado é Ele quem faz acontecer. Então pegou, irmãos, o barro, passou nos olhos do cego, e aqui vem a grande lição. Tem coisas, irmãos, que só vai mudar na minha e na tua vida no dia que você ouvir e obedecer a voz de Deus. Porque enquanto você não estiver disposto a crer em Deus, a obedecer a Deus e ao seu comando, nada muda. Jesus ungiu os olhos do cego, e você poderia dizer: então ele viu. Não, não viu. Aí Jesus vem no ouvido dele e diz assim: levanta-te. Qual é a palavra? Jesus está falando e dizendo: agora levanta-te, põe-te de pé, vai ao tanque e lava-te. Quem foi que ordenou que o cego fosse ao tanque? Quem foi que deu a ordem? E ele foi e lavou, e voltou o quê? Vendo. Toda a maldição foi quebrada quando ele obedeceu a Cristo, o Senhor da glória. Aleluia! Você está entendendo quem é Jesus? No Evangelho de Marcos, capítulo 16, as mulheres, é quinto termo, mulheres, a palavra,
elas foram ao sepulcro de Jesus. E elas tinham dentro do seu coração o intuito de honrar Jesus, ungindo o corpo do Mestre. Aleluia. E elas tinham conhecimento que ele estava morto. E elas iam pensando, olha o desejo, honrar Jesus, ungir o corpo, fazer algo para a glória de quem? De Deus. E elas iam pensando, quem vai retirar a pedra do sepulcro, para que a gente unja o corpo do Senhor? Olha bem, irmão, que coisa maravilhosa, porque enquanto elas caminhavam, a pedra já estava retirada. Elas nem sabiam que a pedra já estava removida, para que o desejo de honrar Jesus se confirmasse para a glória de Deus. Quando o seu coração deseja honrar Deus, aí Deus faz coisas acontecer de forma sobrenatural.